Olá, boa tarde. Hoje é 10/3/2024. Deus abençoe você e sua família e que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 120, Atos 16, versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então vou explicar para você. Na continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo está incluído o anunciamento do Evangelho, da palavra de Deus. Dentro da palavra, entre as entrelinhas, e está a cura, a libertação e as bênçãos divinas sobre a vida, principalmente a libertação de demônios, de espírito mau e de vícios, cura, libertação. Então veja que Paulo e Silas iam caminhando e essa jovem, e aconteceu que indo nós à oração. Então Paulo ia orar. Paulo tinha uma vida de oração. É muito bom você orar. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Então o espírito de adivinhação era um demônio que estava dentro daquela jovem, um espírito maligno, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então ela dava lucro aos senhores dela. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja que ela falou palavras boas. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que ela estava falando uma verdade, o Espírito. Estava falando que era uma verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Só que Paulo, vários dias ela fazia isso, várias vezes. E Paulo identificou que dentro dela tinha um espírito de adivinhação, que era um demônio, um espírito maligno, um espírito mau. Então Paulo se perturbou em espírito e Paulo foi e disse desta maneira. E isto fez ela por muitos dias. Então Paulo identificou que ali havia um espírito mau, um espírito que não era da parte de Deus. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, perturbado em espírito, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então ela tinha um espírito que não era da parte de Deus, que fazia ela adivinhar e dar um grande lucro aos seus senhores. Então ela foi liberta. Então, na continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, a libertação de vícios, de tormento e de espírito maligno que o aprisiona a pessoa. Então, na continuação do Evangelho, a cura, a libertação, a transformação e principalmente o anunciamento da palavra de Deus, do Evangelho. Então, Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo restante de domingo abençoado, com proteção, com livramento de Deus, em nome de Jesus Cristo.